Pedrão, falamos aqui muita coisa da bolha de futebol no Brasil, muita coisa para a gente ficar atento aqui, como o César acabou de falar, mas também tem muita coisa boa acontecendo aqui no futebol, e uma dessas coisas boas eu vou deixar para o VAR falar, César, porque o Bruno Chattak, da cabine do VAR, fazia um tempinho que ele não aparecia aqui. E aí quando eu falei, pô, é o César hoje, ele falou, o quê? Desmarcou todos os compromissos, a filha pequena tá lá na casa dele, tá bem cuidado, ele deu um jeito de vir para cá, porque ele quer falar com você sobre a evolução do futebol do Nordeste, né? A gente vai ter aí 5 times da Série A em 2025 que são do Nordeste, todos com excelentes gestões. Então, o Bruno Chattak queria falar exclusivamente com você sobre isso. Então, janelinha aqui do VAR aberta para Bruno Chattak. Bem-vindo de volta, meu amigo. Bom, César, prazer aqui estar com você. Só vim mesmo porque era sua causa, né? Por enquanto, trocando muita fralda lá em casa, você sabe como é que é. Mas, assim, César, falando especificamente sobre bolha, sobre o índice de alavancagem, né, dos clubes aqui de baixo, tem chamado muito a atenção os trabalhos dos clubes do Nordeste. É óbvio, generalizar é sempre um perigo na nossa profissão, mas times como os queridinhos ali, Fortaleza, Bahia, também a gente sabe disso, clubes que já têm se colocado num outro patamar na primeira divisão, né, até à frente de clubes tradicionais aí, aqui do eixo, né, como a gente chama, mas especificamente times como Sport, Ceará, Vitória, até deixo um abraço lá para o Yuri Romão, né, para o Fábio também, presidente do Vitória, que tem sido expoentes aí, quando se analisa balanços, responsabilidade e profissionalização, esses clubes parecem ter entendido o perigo de se endividar nessa competição com os times aí de Rio, São Paulo, Minas. Como que você vê esse avanço e essa profissionalização, né? A gente que passa aqui por tantos cursos, né, tantos módulos, tantas pós-graduações, o que você mais vê são dirigentes e atuantes ali da indústria do futebol nordestinos buscando essa troca maior, né, essa profissionalização, quase que num pacto de não deixar a peteca cair e levar o futebol nordestino para um outro patamar. E aí eu vou deixar uma dica aqui de abordagem também, o produto da Copa do Nordeste, né? Que, sinceramente, no marasmo que a gente tem aí nesse início de semestre aqui, é um, um belo. É uma bela fuga aí para quem realmente gosta de um futebol mais animado, público no estádio, enfim. Essa é a pergunta aqui do VAR, quase que uma reflexão, né? Legal, bom, Bruno, prazer falar contigo. Eu acho que a gente precisa olhar o futebol do Nordeste com bastante atenção. Eu vou começar respondendo aqui a minha visão pelo fim da sua pergunta. O futebol do Nordeste dá um salto a partir do momento em que você tem a Copa do Nordeste bem estruturada. A hora que você enxerga, que os estados se enxergam como uma região e conseguem criar ali um intercâmbio, criar um produto que chama a atenção do torcedor, do mercado e tudo mais, os clubes passaram a entender o quão importante era o processo de gestão sustentável. Você tinha um produto, tinha dinheiro, o dinheiro estava entrando, chamava atenção e tudo mais. Acho que ali foi o start de um processo de reorganização, que começa no Bahia, sem grande sucesso esportivo, depois entra no Fortaleza, e aí vai crescendo, primeiro o Ceará, depois o Fortaleza. Então os clubes foram se organizando, e aí você tem o quê? Um mercado com muito torcedor, né? Um mercado grande primeiro, um mercado onde parte da torcida tem 2 times, né? O pessoal reclama disso, mas não é um problema. Muitos torcem para clubes do Rio, de São Paulo, e também para clubes do Nordeste. Então só que os clubes do Rio e de São Paulo estão longe. Quem está próximo é o clube do Nordeste, é o clube da sua cidade. Então eles passaram a entender que o torcedor, tudo bem se ele tiver 2 times, desde que ele venha para o jogo e acompanhe o Ceará, o Fortaleza, o Bahia, o Vitória, o Sport. E aí você tem o processo que é do exemplo para trazer o resultado positivo. Quando você vê o Bahia saindo na frente, indo buscar o Grupo City para se transformar numa SAF que é talvez a SAF mais bem estruturada do futebol. Quando você vê o trabalho que o Fortaleza está fazendo de trazer o torcedor, manter os preços justos, né, o preço compatível com a renda da região, ter um bom programa de sócio, ter uma gestão esportiva eficiente, controlar os gastos.
Quando você vê o Vitória buscando esse mesmo caminho, olhando o Bahia, né? Ele não pode ficar para trás. Quando o Sport entra num processo de reestruturação pesado, o resultado do Sport hoje é fruto de uma reestruturação que levou anos para começar, porque tinha muita briga política, mas quando ela começa, ela traz resultado. Então, assim, tem gente trabalhando para isso. O mercado de Pernambuco começa a olhar ali o Santa Cruz e o Náutico como possibilidades de SAF. O Ceará, que começou antes do Fortaleza, tem a queda, mas não perde o prumo, né? Volta para a Série A com a mesma visão de gestão. Ou seja, os exemplos eles foram um ajudando o outro a se entender que o mercado começa no clube, mas existe um mercado, né? Existe um potencial de exploração desse torcedor. Eu, quando falo exploração no sentido positivo, né, de atrair o torcedor, de entregar espetáculo, de levar outros clubes, de colocar os clubes do Nordeste na principal divisão do futebol, e isso gerar mais receita, gerar mais atenção. Então, acho que os clubes do Nordeste, a partir da Copa do Nordeste, entenderam que eles tinham um papel a desempenhar, e para mim, tem uma questão importante, ninguém entra nas competições, nenhum clube do Nordeste entra no Campeonato Brasileiro achando que vai ser campeão. O primeiro objetivo deles é permanecer na primeira divisão. O segundo objetivo é tentar uma vaga na Sul-Americana, se tudo der certo, conseguir uma vaga na Libertadores, ganhei o ano. Esta capacidade de se perceber dentro da competição, né, qual é o meu tamanho, qual é o meu objetivo, junto de uma gestão eficiente, elas são positivas e criam esse ambiente todo que nós vemos no Nordeste hoje. Nada garante que a gente vai terminar o campeonato de 25 com os 5 clubes na primeira divisão. Mas tudo bem, se um deles cair, um ou dois caírem, eles estão preparados para voltar no ano seguinte. Então, eles passam a ser aqueles integrantes, né, que são sustentáveis, que têm a visão de longo prazo. Então, eu acho o trabalho que está sendo feito no Nordeste muito interessante, que é o trabalho de valorizar o produto local, valorizar a eficiência e valorizar o torcedor. Com isso, você atrai atenção e uma gestão esportiva minimamente eficiente vai garantir sustentabilidade para eles todos. Perfeito, perfeito. E eu acho que, até pegando um gancho aqui, né, vou aproveitar para fazer a pergunta aqui para o Pedrão, né? Pedro, para você também que está ali no dia a dia dos clubes, né, o quanto você tem tido esse intercâmbio com os clubes nordestinos e se de fato, né, na indústria ali, a Outfield tem percebido essa profissionalização, vamos dizer assim, não no sentido de deixar e chamar aí de amador, né, os clubes, as associações antes, mas como que você tem visto isso no dia a dia ali, estando pelo lado da Outfield? Vou assinar embaixo no que o César falou, porque a gente acaba tendo muita interação com os 5 suspeitos aqui de quem a gente está falando hoje, né, os 5 que estão na Série A esse ano, e de fato, sim, posso atestar aqui, né, garantir que de 4 anos para cá, as coisas mudaram bastante, assim, né, na qualidade da interlocução, na visão e muito no que o César falou ali de entender, e não tem demérito nenhum nisso, né, entender o meu momento, entender o meu limite, a minha capacidade, o que eu vou fazer esse ano, né, tem um alinhamento de expectativa com a torcida, o Vitória, a gente falou aqui bastante semana passada com o Sica sobre Vitória e Bahia, o Vitória vindo num processo de reestruturação, né, começando numa Série C, subindo para a Série B, fazendo direto o acesso para a Série A, permanecendo na Série A no primeiro ano, que é ultra desafiador para quem vem de uma Série B com menos capacidade de investimento, enfrentando algumas dinâmicas, né, a gente falou aqui de fair play financeiro antes da pergunta do VAR, né, em que os rivais dele para disputar uma queda no passado estavam gastando muito mais e encontrando alguns artifícios ali que o Vitória não usou. Então, para a gente, no relacionamento diário que a gente tem aí com clubes como o Bahia, né, que já foi cliente e vai voltar a ser cliente nosso aí no futuro próximo, o Vitória, que é um clube com quem a gente conversa bastante, o Sport, que, como o César muito bem falou, está num processo longo já de reestruturação financeira com o Yuri, né, que você, né, bem lembrou aí, e com o pessoal do Álvares e Marçal lá reestruturando toda a parte de passivo, olhando dívida, recuperação judicial, e são temas duros, né, que levam tempo para ser feito, você precisa encarar de frente isso. Né, o Fortaleza, que é top of mind quando a gente fala de boa gestão aqui, o Marcelo Paz é um dos principais executivos do futebol no Brasil, na América Latina, né, e tem muito mérito em tudo que eles fizeram lá desde 2017, 18, 19. Né, o Ceará, que, como o César falou também, veio numa toada de crescimento, enfrentou problemas e agora vai se colocando no trilho de novo. Então, eu acho que eles dão uma ótima lição de entender o momento, olhar para o presente, entender o que tem que ser feito para ter um futuro melhor, diferente de clubes, né, os que a gente abordou aqui no começo do papo,
né, que tem uma massa crítica maior, que estão em São Paulo, estão no Rio de Janeiro, mas eu acho que, muito pelo fato do futebol ser uma coisa muito pública, intermeada com a sociedade, eles acabam tendo a visão turva do que é o presente deles, né? O meu presente hoje, eventualmente, é brigar para não cair. E eu vou comunicar para o meu torcedor que eu vou brigar para não cair, por mais que eu vá tomar porrada. Não vou contratar aqui, né, ter uma despesa 3 vezes a despesa que eu deveria ter, para evitar um rebaixamento e esculhambar as contas para o ano que vem, para o ano seguinte, né, que é o que a gente está falando aqui de surgimento de bolha. Então, eu acho que na prática o que a gente sente são clubes do Nordeste muito mais bem preparados do que eles eram quando a Altitude começou, por exemplo, há 9 anos atrás, e não a todos os resultados estão aparecendo, né? Então, eu acho que para o mercado brasileiro é muito benéfico, a gente tem uma região Nordeste pujante, né, um mercado consumidor enorme, então, para a gente no trato diário aí tem sido uma satisfação lidar com esses 5 clubes. É muito bacana. E eu vou deixar aqui até duas reflexões aqui, né, sobre Bahia e Vitória. Primeiro que no episódio aqui que a gente entrevistou o presidente do Avaí, né, ele mesmo cita o relatório Convocados como o gatilho ali, né, de 160 para 200 milhões de orçamento mínimo. E em conversas com o pessoal do Vitória, o orçamento do Vitória foi projetado esse ano para 200 milhões de reais, já olhando aquele piso, né, para contas, óbvio, de parâmetro, né, para ficar na própria Série A. E o Bahia também, que eu achei muito legal, foi o aprendizado da SAF em termos de contratação com o que aconteceu no próprio Bragantino ano passado, que era um time muito jovem, um trabalho muito sério, mas que faltou, às vezes, talvez mesclar com um pouco de experiência. E aí, quando você vê um clube entendendo que vai ter um calendário de 80 jogos, 70 jogos no ano, e mesclando contratações de jovens dos times, por exemplo, de São Paulo, e também o William José, são clubes que estão atentos ao que está acontecendo no futebol brasileiro. Né? Vamos olhar aqui para baixo, mas também vamos olhar e fazer do nosso jeito. Né? Então, acho que fica um pouco desse elogio, sempre tomando cuidado para não se emocionar e gastar demais. Né? Porque alguma hora ali, trabalhos como o do Fortaleza, por exemplo, você fala, talvez esse ano eu queira tentar chegar a mão tá boa, né? Vamos aproveitar. Exatamente. Bom, mas é isso, gente. Obrigado. César, grande abraço mais uma vez, viu? Valeu, um abraço. Eu queria aproveitar o tema dos clubes do Nordeste e lembrar que existem outros clubes também de outras regiões, de menor porte, mais regionais, que também estão fazendo um bom trabalho. Se você olhar o Criciúma, que teve na primeira divisão ano passado, o Juventude, o Cuiabá, o Mirassol, que vai disputar a Série A esse ano. Assim, você tem o Novo Horizontino, que não subiu por pouco ano passado, o Curitiba, que está voltando a fazer um trabalho mais consciente, enfim. Você tem aqui alguns clubes que não são aqueles 12, e aí talvez seja mais fácil você fazer esse trabalho de conscientização quando você não tem claramente a obrigação de ser campeão. Você só precisa ser sustentável. Do América, de Minas, enfim. A gente vai estar vendo a base da pirâmide muito mais sólida do ponto de vista de gestão do que o meio para o topo, porque o meio para o topo tem sempre a sensação de que tem que ser campeão. Quando na verdade não vai ser campeão sempre. Então, acho que é mais fácil, e é muito mais fácil você organizar de baixo para cima, e quando chegar em cima você corre mais riscos. Esse é um problema. Quebram clubes grandes e os clubes menores vão ocupando esse espaço pela boa gestão. E tem um traço que é da natureza humana, né, César? Que é trabalhar na escassez, né? E essa turma vem da escassez, né? Acho que os clubes grandes, eles ficaram historicamente muito mal acostumados a ser meio too big to fail, né? Independente do que eu faça aqui, vai ter um futuro, vai vir o próximo, vai ter um Profut, vai ter alguma coisa que alivia para mim. E a gente que convive muito com esses clubes, né? Além de investir lá no Maringá, investir no Coxa, né? A gente já trabalhou aí com clubes do middle market, como a gente chama aí, desde o 15 de Piracicaba até a Luverdense, que já figurou no cenário nacional aí. A gente vê muito esse traço da turma operar na escassez, e é como qualquer outro negócio na vida, né? A gente tem a nossa empresa, o César tem a dele, o Marcelo aqui no Sports Market Maker, você tem que trabalhar na escassez e dar resultado, e muitas vezes eu acho que os clubes grandes perdem um pouco a noção disso.